Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Laura, de Biologia. Hoje a gente vai corrigir a questão de número 104 do Caderno Azul, Ciências da Natureza, do Enem de 2021. E o enunciado diz o seguinte: o rompimento da barragem dos rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, o que a questão nos pergunta? Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Então, a gente tem que observar quais são os organismos, né, que a questão está falando, e ela quer saber em qual deles a gente vai ter mais concentração desses produtos tóxicos. Então, quais são os organismos, né? Vamos ver. São os fitoplânctons, as esponjas, as algas macroscópicas e os peixes herbívoros e os golfinhos. E aí vem as alternativas. A alternativa de letra A diz que são as esponjas, a alternativa de letra B diz que são os golfinhos, a alternativa de letra C diz que são os fitoplânctons, a alternativa de letra D diz que são os peixes herbívoros e a alternativa de letra E diz que são as algas macroscópicas. O que a gente tem que saber ou relacionar para conseguir chegar à alternativa correta, né? A gente tem que imaginar uma cadeia alimentar. Então, a gente imagina que esses organismos que estão descritos na questão formam uma cadeia alimentar. Imaginando isso, a gente lembra que uma cadeia alimentar inicia lá pelo um produtor, né, que são sempre seres fotossintetizantes, nesse caso os fitoplânctons, e que depois ela segue pelos consumidores. Então, a gente tem consumidores primários, a gente tem consumidores secundários, terciários e assim por diante, até chegar a um animal que seria o topo de cadeia alimentar. E aí, imaginando tudo isso, a gente olha esses seres aqui e a gente consegue identificar, então, que o fitoplâncton é um produtor, que as esponjas e que os peixes herbívoros são consumidores primários, e que a gente tem também algas macroscópicas como produtor, e que o golfinho seria o consumidor, um dos últimos consumidores, né? Ele se alimentaria ali dos peixes herbívoros. E aí, sabendo essa ordem, como funciona essa cadeia alimentar, considerando somente esses organismos, a gente chega à parte principal para resolver essa questão, que é o seguinte: esses compostos tóxicos, então, que caíram, né, durante o derramamento da barragem de Mariana, eles adentram nesses animais, seja pela alimentação, seja pela filtração, seja pela sua respiração, eles entram dentro dos seres e eles ficam lá. Por quê? Porque os seres vivos não foram preparados para excretar esse tipo de composto. A gente não tem um corpo, nem as algas, nem os golfinhos, nem nós, a gente não consegue excretar, eliminar isso, nem na urina, nem nas fezes, nem no suor, de forma alguma isso é excretado, então fica acumulado. E aí, bom, sabendo que isso é acumulativo, que fica guardadinho dentro desses seres, a gente consegue imaginar que se o golfinho se alimentou, sei lá, de uma alga, se alimentou de um peixe herbívoro, esse peixe herbívoro já tinha se alimentado de uma alga, essa alga já tinha pego do ambiente, então conforme maior o nível na cadeia alimentar, mais composto tóxico ele vai tá guardando para si. Então, sabendo disso, a alternativa correta seria a alternativa letra B, que são os golfinhos, porque eu disse para vocês, né, que o golfinho dentre estes organismos seriam de mais alto nível na cadeia alimentar, né, seria um dos últimos. Então, a alternativa B, o golfinho, estaria acumulando mais compostos tóxicos. E essa seria a resposta correta. Em outro momento, a gente corrige mais questões. Tchau, tchau.